Um, dois, três. Vamos lá. Povo do segundo médio, bom dia. Estamos aqui de novo. Agora o Hélio com aula de História, ok? E a aula de hoje se refere à apostila 14, ok? Expansão territorial e tratados de limites da história do Brasil. É a segunda aula dessa apostila. Lembra, na aula anterior a gente falou da União Ibérica e das invasões francesa e holandesa. E agora a gente vai falar da expansão territorial. E vocês já estão vendo no mapa aí do slide, né, a divisão da linha de Tordesilhas, tá, que dividia os territórios portugueses dos espanhóis. E a partir do momento que houve a União Ibérica, ok, os portugueses e espanhóis estavam sob a mesma coroa, tá, a linha de Tordesilhas deixou de existir. Isso acabou motivando as pessoas a avançarem, a invadirem o território. Vamos ver como isso aconteceu e por que o Brasil, que deveria ser só essa parte em amarelo aí do mapa, se transformou aí no maior país da América do Sul. E um dos maiores do mundo, o quinto, né, em área, se não me engano, é o quinto maior país do planeta, em área, né, em extensão territorial. Ok? Vamos entender isso. Então vamos lá. Com a colonização, tá, lembra que os portugueses chegaram, né, veio Cabral, né, tomou posse das terras. Durante 30 anos a única coisa que se fazia era a exploração do pau-brasil, ok? E depois de um tempo eles resolveram colonizar. Em 1530 Martim Afonso de Souza veio para a colônia, tá? E o produto que eles usaram para fazer a colônia gerar lucro foi a cana-de-açúcar, ok? E os portugueses na época eram chamados pelos espanhóis, ingleses, de caranguejos. Por quê? Porque eles ficavam só na costa, no litoral. Tá? Eles ficavam ali mordiscando o litoral só. Eles não avançavam para o interior. Tá? Depois da quebra aí da linha de Tordesilhas, foram 3 focos principais de penetração territorial. Foram 3 vias que eles usaram para entrar num território e procurar mais coisas, né? Então foi São Vicente no litoral paulista, ok? A partir de São Paulo, São Vicente, São Paulo, ok? Depois o litoral nordestino e a região amazônica, no Rio Amazonas. Foram os 3 grandes eixos de penetração dos portugueses para a expansão da colônia, ok? Além do que, existiram 3 grandes tipos de expedições: as entradas, as bandeiras e as monções. Eu vou explicar isso no slide seguinte, tá? As grandes expedições aí que percorreram todo o território brasileiro. Esse aqui é um mapa da ocupação do Brasil no início do século XVI, 1530 e pouco, com a divisão de capitanias ainda, tá? Então vamos lá. Como ocorreu a expansão a partir de São Vicente, ok? Primeiro, o litoral paulista não era uma terra muito propícia para o plantio da cana-de-açúcar. Então os primeiros povoados, né, que surgiram, São Vicente, Santos, né, eles precisavam achar outra maneira de ganhar dinheiro, de viver, tá? Porque não dava para fazer grandes plantações de cana-de-açúcar, tá? Alguns colonos subiram a Serra do Mar e fundaram a Vila de São Paulo em 1554. Tá? A fundação de São Paulo, lá do Zé Anchieta, né? Praticando uma agricultura de subsistência, milho, trigo, mandioca e usando índios como escravos, tá? Além disso, os jesuítas que vinham para cá, né, por conta da catequese dos índios, os jesuítas organizaram missões, pequenas vilas, onde os índios trabalhavam, aprendiam a língua portuguesa e a fé católica. Tá? Então, os jesuítas tiveram um papel significativo aí nessa expansão. Lembrando que, como os paulistas eles escravizavam os índios, cara, era muito mais fácil você invadir as missões jesuítas, né? Porque os índios, muitos deles já sabiam falar mais ou menos o português, já estavam domesticados. Acho horrível essa palavra, mas fazer o quê? O que aconteceu, né? Os índios já tinham sido domesticados pelos jesuítas e os colonos paulistas achavam que era mais rentável
né, pegar os índios dessa forma, ok? Então eles invadiam e destruíam as missões para aprisionar os índios e vendê-los como escravos. Então, na verdade, eles ficavam com pouca parte dos escravos. A grande maioria era vendida principalmente para os engenhos do Nordeste. Ok? Ó, nós temos escravo aqui, ó, tá? Minas, Nordeste, toda essa região, ok? Essa foi a expansão a partir de São Vicente. Essa imagem que está aí é a imagem da Prefeitura de São Paulo, em 1628. Cara, isso aí parece foto, mas não é um desenho da época. É um desenho feito no grafite, no lápis. Olha que legal. Tá no Museu do Índio. Tá bem bacana esse desenho, ok? Vamos lá então. O segundo eixo foi a expansão a partir do litoral nordestino. Lembra que no Nordeste a pegada era outra. Era a área mais rica e rentável da colônia, certo? Só que assim, eles tinham grandes plantações de cana-de-açúcar, né, os latifúndios, certo? Só que, para que as coisas fluíssem bem, o transporte e tal, eles criavam gado, tá? Porque era o carro de boi, era o principal meio de transporte. Eu pus uma foto aí do carro de boi. Tá? O boi era usado para força tração animal, né? Para girar moenda, como para carregar a cana, né, de açúcar que era colhida, né? E para levar também, né, os pães de açúcar até o porto lá, né, de Santos para ir para a Europa. Então, o gado era muito utilizado como fonte de alimento, de couro, para gerar as moendas, carro de boi. Só que o gado ele precisava pastar, né? Os pastos naturais, tá? E assim, se não tinha como confinar o gado, ele saía para pastar e acabava estragando as plantações de cana de açúcar, tá? E para que não ocorresse isso, o que, que eles fizeram? Começaram a avançar para dentro no sertão, para construir propriedades, né, onde eles pudessem criar o gado. Ou seja, o grande fator de expansão territorial do Nordeste brasileiro foi a pecuária, ok? Foi a questão da criação do gado, foi a grande motivação para eles entrarem aí no território. Tem algumas linhas aí, Bahia e Pernambuco, as linhas de penetração aí da colonização, ok? O Vale do Rio São Francisco, do Piauí, e aí eles foram avançando principalmente por conta dos bois, ok? O terceiro eixo de expansão foi a partir da região norte, ok? A floresta amazônica atraiu exploradores, né, de vários países, com grande participação dos jesuítas. E o motivo do porquê eles entraram aí pelo Amazonas, né, não era só porque era lindo e tal, a natureza, né? Eles tinham um interesse econômico, né? Eles exploravam as chamadas drogas do sertão, tá? O que eram? Eram produtos da região. Cacau, canela, cravo, baunilha, castanha, guaraná, urucum. Eram usadas como alimento, tempero ou alguns até como remédio. Tá? Então, esses produtos também geravam um lucro significativo, não tanto quanto a cana-de-açúcar, é claro que era o principal ponto, mas também muita gente ganhava dinheiro com isso, tá? Vendendo para a Europa. Tá? As drogas do sertão foram uma espécie de alternativa para substituir as especiarias da Índia. Lembra que o comércio com a Índia já tinha declinado, tá? Porque outros países tinham chegado lá. Então, para suprir esse problema, né, da queda do comércio de especiarias, eles investiram fortemente aí nas drogas do sertão. Lembrando que a cana-de-açúcar ainda era o principal, mais da metade da renda brasileira era da cana-de-açúcar. Correspondia a uns 30% mais ou menos da renda as drogas do sertão. Ok? Essa expansão no Amazonas ocorreu principalmente através da rede hidrográfica, ou seja, através do rio Amazonas e seus afluentes. Era por rio, era tudo por barco. Até hoje é assim. Tem alguns municípios do estado do Amazonas e do Pará que você só chega através de barco. Nem de avião dá para chegar. Tá? Só através de barco. Não tem outro meio de chegar. Ok? Devido à floresta ser muito densa, né? Ok? Vamos adiante? E aí sim, lembra que eu falei dos tipos? Entradas, bandeiras e monções? Pois é, como funcionou isso? Entradas foram as primeiras expedições de pequeno porte, expedições oficiais de conquista do interior ou de luta contra invasões estrangeiras. Eram
como se diz, expedições financiadas pelo governo português. Então o governo português bancava isso, os gastos todos para se levar. Essas entradas aí variavam muito, de 100, 200 homens até 1000, sabe? Variava muito, não tinha uma norma específica aí. Em média, calcula-se entre 300 a 400 pessoas, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Então as entradas eram expedições oficiais pagas pelo governo português. Só que as outras expedições que mais surtiram efeito foram as bandeiras, chamados bandeirantes, né? Expedições armadas por iniciativa particular. Tá? Então eram de particulares sem dinheiro do governo. Tá? O objetivo dessas bandeiras era principalmente prender indígenas para vender como escravos, a busca de ouro e prata e pedras preciosas. Tá? Eles ainda não tinham desistido de procurar ouro e prata aqui. Os bandeirantes mais famosos foram Domingo Jorge Velho, Bartolomeu Bueno, Borba Gato, Raposo Tavares, ok? Foram os grandes bandeirantes aí, tá? Na imagem aí, né, quadro, não é foto, do Bartolomeu Bueno, Anhanguera com os índios da tribo Goiá, que o nome da tribo deu origem ao nome do estado de Goiás, tá? Esse foram o segundo tipo, as bandeiras. A gente vai discutir um pouco sobre eles daqui a pouco. E as monções eram expedições fluviais, expedições pelos rios, realizadas pelos bandeirantes, principalmente para o Mato Grosso, Pará, né? Rondônia. Então, assim, as monções eram expedições por barco que vinham através dos rios, ok? Eles vinham através do litoral paulista, vinham pelos rios, né? E entrando no território, beleza? Vamos adiante. A partir dessa expansão, lembra que depois de 60 anos, né? A União Ibérica acabou. Portugal voltou a ser independente, né? Fora dos domínios espanhóis. E aí ele foi retomar os territórios. Só que a linha de Tordesilhas, a Espanha queria voltar à linha de Tordesilhas, mas já não tinha mais jeito, porque os portugueses, eles, olha no mapa aqui, eles tinham avançado, dá uma olhada no mapa. Eles tinham avançado muito o território. E aí, como é que ia fazer? Mandar todo mundo voltar? Um monte de vilas foram construídas, em 60 anos, várias vilas, cidades foram construídas nesse período. Como resolver esse problema? Tá? Não tinha como voltar para a linha de Tordesilhas. Foi aí que começaram os primeiros tratados de fronteiras entre, né, Portugal e Espanha, ok? E teve também com a França, lá no caso da Guiana Francesa. O Tratado de Tordesilhas, né, que foi o primeiro, em 1494, fez a divisão de fronteiras entre Portugal e Espanha, ok? Quando Portugal voltou a ser independente, surgem conflitos e disputas de fronteira. Um dos primeiros tratados foi o Tratado Provisional, onde os espanhóis reconhecem a presença portuguesa no Prata, mas os espanhóis fundam os 7 povos das missões, a gente vai falar deles daqui a pouco. O Tratado de Utrecht, numa cidade da Holanda, definiu as fronteiras entre Brasil e Guiana Francesa. Vamos lá, tem só os últimos 3 tratados aqui. O mais importante deles foi, sem dúvida, o Tratado de Madrid. Foi ele que fixou os contornos do Brasil quase que completamente ao tratado que a gente tem hoje. Tá? Portugal devolveu o Uruguai para a Espanha, né? E recebeu os 7 povos das missões, tendo por princípio o território pertence a quem o ocupa. Tá? Teve nesse período a Guerra Guaranítica, onde índios e jesuítas espanhóis se recusam a entregar a terra para os portugueses. Esse tratado foi anulado 11 anos depois e substituído, a gente vai ver em seguida. Ok? Tratado de Santo Ildefonso e o Tratado de Badajoz, ok? Tratado de Badajoz e San Ildefonso. Esse San Ildefonso fixou a fronteira sul no Arroio do Chuí. A Espanha devolveu a ilha de Santa Catarina e os 7 povos continuaram pertencendo à Espanha. O Tratado de Badajoz, né, finalmente resolveu essa área dos 7 povos das missões, que era uma área importante de pasto para o gado, né? Você vê os 7 povos, seria o quê? 7 vilarejos indígenas construídos por jesuítas. E finalmente, depois de vários anos, só em 1801, eles passaram definitivamente para o domínio português. Ok? Tudo bem, meu povo? Com isso termina, tem alguns exercícios nos slides, tá?
Como eu tô postando muito tarde a aula, não vai ter tempo não vai dar para eu ficar cobrando exercício, mas levem a apostila 14 para a gente poder fazer exercícios lá, ok? A gente vai fazer na nossa live de amanhã, às 10 horas da manhã, ok? Obrigado, um beijo e até lá.